nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições na Epístola de Paulo aos Colossenses. Então, por favor, abram as Bíblias de vocês comigo em Colossenses capítulo 3. Se você nos visita hoje aqui, ou nos visita há algum tempo, você deve ter percebido, ou queremos que você perceba, que um dos nossos valores fundamentais é que a nossa doutrina e a nossa prática, como igreja, como indivíduos, filhos e filhas de Deus, é sermos centrados no Evangelho. Então, tudo o que nós fazemos aqui como igreja gira em torno do Evangelho. E o centro do culto é exatamente a exposição bíblica, que é onde nós ouvimos o Evangelho e somos transformados pelo poder de Deus que há no Evangelho. Por que isso, irmãos? Não é um mero slogan. Nós queremos ser centrados no Evangelho. Não, é porque nós entendemos que o poder de Deus opera por meio do Evangelho, salva pessoas e transforma pessoas como eu e como você, e pode nos capacitar para naquele dia, no dia da vinda de Jesus, sermos apresentados santos, puros e inculpáveis diante de Deus. Amém? Dando continuidade a uma série de exposições em Colossenses, nós vamos ler os versículos 1 a 4 de Colossenses 3. Você pode acompanhar comigo, e diz assim a palavra de Deus. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida que vocês têm está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Irmãos, na Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que passam por diversas situações ou que vivem a sua vida de um modo, e então elas têm a sua perspectiva totalmente transformada e passam a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Nós temos vários exemplos, desde os profetas. Quem não conhece a famosa passagem do profeta Isaías, onde ele está lá fazendo as suas orações, ele tem uma visão de Deus, e aquilo o transforma completamente. Ele olha para dentro de si e diz: eu vi Deus, e eu sou o pecador, então agora eu vou morrer. Eu preciso de graça e de perdão. E Deus vem e o purifica. Quem não conhece várias e várias histórias de pessoas que estavam vivendo a sua vida, tiveram a sua vida transformada, mudando totalmente a sua perspectiva de ver as coisas nesse mundo. Mas dois exemplos bastante importantes e fundamentais, nós encontramos um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Vamos pensar, por exemplo, nos Salmos de número 73. Quantos de nós já não lemos os Salmos de número 73 e não nos identificamos com Asaf e com a sua descrição dos seus sentimentos e do seu coração? Asaf está lá andando, e ele é pobre, uma pessoa simples, que precisa trabalhar diariamente e batalhar, e ele começa a observar os ricos, os poderosos, aqueles que parece que não se afligem por nada, que praticam mal, após mal, e nada aflige eles. Eles estão governando e reinando, e ele ali, que ama a Deus, que serve a Deus, simples, mas cheio de dor, de problemas, de dificuldades, de lutas, sabe? E ele olha e ele começa a ficar cheio de inveja e de amargura no seu coração. E então Deus vem e transforma a visão de Asaf, de alguém cheio de inveja e de amargura, para alguém cheio de contentamento daquilo que Deus deu a ele. Ele estava, então, percebendo que o fim daqueles homens a quem ele invejava não era outro senão a perdição e estar para sempre afastados de Deus. Ele começa a perceber que, ainda que ele tivesse pouco, ainda que ele tivesse sofrimento, estar com Deus era muito melhor do que ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo, porque não tinha Deus. Então nós vemos Deus transformando a perspectiva de Asaf. E ele começa a viver a sua vida de forma diferente agora. De alguém cheio de inveja e amargura, para alguém cheio de contentamento com aquilo que Deus deu a ele. Então ele começa a ver as coisas de uma forma diferente. Mas talvez o maior de todos os exemplos de alguém que teve a sua vida transformada pela perspectiva de Deus nele é Pedro, o apóstolo. Nós temos
em todos os evangelhos, um homem extremamente volátil, extremamente corajoso nos momentos que não precisa de coragem e extremamente medroso quando ele deveria ser corajoso. Alguém que diz que vai com Jesus até a morte, mas a primeira oportunidade dá no pé e corre o mais rápido possível e se esconde. Alguém que diz que de todos esses daqui, você está vendo Jesus? Eles podem se te negar, eles podem correr para lá, mas eu ficarei contigo. Mas quando vem a adversidade, ele está liderando a fila daqueles que correm e fogem de Jesus. Nós vemos então Pedro ser transformado após a morte de Jesus, e quando Jesus aparece e o restaura, nós vemos alguém que era covarde, que era alguém que precisava de transformação, para alguém completamente ousado no Senhor, cheio de coragem. Quem não se lembra quando o Espírito desceu em Pentecostes, e quem se levanta para falar a uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que estavam ali? Pedro, alguém que era extremamente covarde, cheio de medo, e ele é transformado então, e se transforma em alguém cheio de coragem e ousadia. Por quê? Porque Deus veio e transformou a perspectiva de Pedro em relação a si próprio e a Deus e ao mundo. Irmãos, esses exemplos da Bíblia nos ajudam a compreender que nós precisamos também enxergar a vida a partir do ponto de vista de Deus. De acordo com a sabedoria de Deus. À medida que vivemos a nossa vida diária, com os nossos afazeres diários, seja no trabalho, seja na escola, seja criando os nossos filhos. E à medida que nós vivemos, então, a nossa vida diária da perspectiva de Deus, nós começamos a também aguardar pelo retorno de Cristo. E isso nos enche de esperança e de coragem. E a passagem que nós lemos essa manhã, os primeiros 4 versículos de Colossenses capítulo 3, nos mostra exatamente isso. Que a nossa morte e ressurreição com Jesus, se de fato nós temos fé em Jesus, a nossa morte e ressurreição com Ele nos capacita a viver uma nova perspectiva, enquanto nós esperamos o cumprimento das promessas e do poder de Deus, ou da manifestação da glória de Deus em nós, aqui e agora. Essa é a verdade central que eu e você podemos aprender nessa manhã com essa passagem. Enquanto nós esperamos em Jesus, aqui e agora, enquanto vivemos a nossa vida aqui e agora, nós precisamos ter a nossa perspectiva das coisas transformada enquanto vivemos a nossa vida. Então, para que nós possamos compreender essa verdade e aplicá-la em nossa vida, eu vou dividir a exposição dessa manhã em 2 pontos principais. 2 pontos que nos ajudarão na tarefa de enxergar a vida a partir do ponto de vista de Deus. Então, o meu primeiro ponto principal nessa manhã, a partir do texto, é que, por causa da nova vida que eu e você temos em Jesus, nós somos então capacitados a viver de modo que a nossa vontade e os nossos pensamentos sejam dedicados somente a Cristo. E nós aprendemos isso a partir dos versículos 1 e 2. Irmãos, a partir desse ponto nessa carta, a partir do capítulo 3 até o final do capítulo 4, Paulo ele vai pegar tudo que ele expôs sobre Jesus nos capítulos 1 e 2 e explicar então que a nossa identificação com Cristo, que esse Cristo supremo, Senhor da criação, autor da ressurreição, da reconciliação, que essas coisas em Jesus e quem nós somos em Jesus nos levam então a viver a nossa vida de forma diferente. Porque agora nós temos uma nova vida por causa de quem Cristo é. E essa nova vida se transforma numa nova mentalidade, que reflete a nossa identificação com esse Jesus, Senhor soberano sobre a criação e o autor da redenção. E os versículos 1 e 2 nos dizem exatamente isso. Você talvez deva se lembrar, eu espero que sim, que no capítulo 2, Paulo ele fala da nossa dupla união com Cristo. Nós somos unidos com Cristo em sua morte, mas também nós somos unidos com Cristo em sua ressurreição. Ou seja, nós somos sepultados com Cristo em sua morte e nós somos ressuscitados com Cristo à semelhança da sua ressurreição. Ressuscitados para uma nova vida, não mais para a vida que vivíamos antes. Então essa experiência passada, irmãos, de morrer com Cristo e de ser ressuscitado com Cristo pela fé para uma vida completamente nova e livre do domínio do pecado,
E agora não mais como inimigos de Deus, não mais afastados de Deus, mas como parte da família de Deus. É a base para a nossa presente vida. É a base para desfrutarmos da nossa nova vida. E também é aquilo que nos capacita a viver de modo que a nossa vontade, que os nossos pensamentos sejam dedicados somente a Cristo. Eu e você possuímos dentro de nós a vida da ressurreição. E essas são as boas novas do Evangelho. Eu e você possuímos dentro de nós a vida da ressurreição. Ou seja, eu e você temos a plenitude de Deus em Jesus. Porque em Jesus nós temos a plenitude de Deus. E eu e você temos Jesus. Então, se nós temos Jesus, nós temos a plenitude de Deus. E, portanto, capacitados a viver para Deus, como pessoas perdoadas e redimidas, filhos e filhas de Deus, cheios de Deus. Portanto, Paulo está dizendo, eu e você precisamos experimentar o poder da ressurreição de Cristo em nós. E desfrutar cada vez mais, num grau cada vez mais elevado, do poder de Cristo em nós. É por isso, irmãos, que Paulo diz, na sua carta aos Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não significa que Paulo era uma marionete agora, Paulo era um robô, que Paulo era um replicante de Blade Runner, para quem gosta de filmes de ficção científica mais antigos. Não! Paulo continuava sendo ser humano, Paulo continuava sendo ele mesmo, mas agora não mais somente ele mesmo, ele era agora transformado à imagem de Jesus. Ele tinha a vida da ressurreição dentro dele. Então ele sabia que ele morreu com Cristo no seu batismo, no sepultamento de Cristo, mas ele também ressuscitou com Cristo. Então a vida de Paulo agora, após a sua conversão, não é mais dele. A vida que ele vive agora na carne, ou seja, essa nossa vida, é vivida em Jesus, porque é Cristo que vive nele. E é por isso que Paulo diz então, se Cristo vive em você, se você tem agora a nova vida de Deus em você, se você morreu e ressuscitou com Cristo, você não deve mais viver como antigamente. Por isso que ele diz que nós precisamos buscar as coisas lá do alto. E o que Paulo quer dizer com isso? Buscar as coisas lá do alto, é ficar olhando para a lua ou para as estrelas, vendo sinais de Deus ou algo parecido, buscando coisas que nós não podemos alcançar. Não. O que Paulo quer dizer com isso é que eu e você precisamos ser orientados totalmente pelas realidades espirituais de quem Cristo é, o Senhor da criação, e aquilo que Cristo fez em nosso favor como Senhor da redenção. Ou seja, nós temos que mudar a perspectiva como nós vivemos nesse mundo e nos orientarmos não mais pelas coisas desse mundo, mas pelas realidades espirituais de quem Cristo é e do que Ele fez em nosso favor. Então, meus irmãos, buscar as coisas lá do alto tem o sentido de orientar a nossa vida pelas realidades espirituais. Pensem só, se vocês vão fazer uma viagem turística e, de repente, por qualquer motivo que vocês possam imaginar, vocês se deparam presos ou perdidos no meio da selva, sem nada a não ser um mapa e uma bússola. O que vocês vão fazer? Vocês vão se agarrar com todas as esperanças de vocês de que o mapa esteja correto e de que a bússola esteja funcionando. Você vai se agarrar às orientações do mapa, você vai buscar uma direção, uma cidade, um local onde tenha povoado, alguma coisa que você possa pedir socorro. E você vai confiar na bússola, que ela está apontando para o norte. Então você saberá a direção que você deve ir, porque o mapa vai indicar o local e a bússola vai ajudar você a sair da selva. Irmãos, a bússola, ela aponta para o norte. Ela dá o rumo para você conseguir sair dessa situação de desespero, de estar preso. Ela aponta o caminho. A bússola e o mapa são fonte de orientação. E é exatamente isso que eu e você precisamos para viver de modo que a nossa vontade e os nossos pensamentos sejam dedicados somente a Cristo. Nós precisamos de orientação. E a Escritura nos dá uma orientação. Busquem as coisas lá do alto. As realidades espirituais. Elas vão dar o norte para vocês. Elas vão apontar o caminho
para como vocês devem viver. Ou seja, eu e você precisamos nos orientar pelas realidades espirituais, mais uma vez, de quem Cristo é e do que Ele fez por nós. Eu e você não precisamos ficar aprisionados e amedrontados pelos poderes das trevas, pela inveja dos outros, pelo que os outros pensam de nós, pelas coisas que os outros fazem contra nós. Não! Eu e você não precisamos estar aprisionados pelos poderes das trevas. Cristo já subjugou todos os poderes das trevas. E se nós estamos mortos para o mundo e ressuscitamos para Cristo, nós estamos com Cristo, o Senhor, e não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos ter medo de coisas desse gênero, como os poderes das trevas. Porque nós estamos identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Então, eu e você precisamos buscar viver diariamente de acordo com os valores do reino de Deus que nós encontramos no Evangelho de Jesus. Eu e você temos que parar, então, de viver de acordo com a sabedoria do mundo, com o último curso vendido na internet, com o último livro de autoajuda que vai nos fazer superar essa e essa dificuldade, nos fazer prosperarmos, alcançarmos nossos objetivos e sonhos. Não, eu e você precisamos da bússola que é o Evangelho de Jesus Cristo, nos orientarmos pelas realidades espirituais do reino de Deus, vivermos de acordo com os valores do reino que encontramos na palavra de Deus, na nossa vida diária. Isso são boas novas, irmãos. Nós não precisamos ficar atormentados, preocupados, buscando mudança e vencer as coisas. Não. Eu e você podemos vencer o pecado que nos assedia diariamente. Eu e você podemos vencer as tentações e viver em santidade para Deus. Sim, aquele pecado que atormenta você diariamente, constantemente, nós podemos vencê-los. Eu e você podemos ser reconciliados uns com os outros. Eu e você podemos ter relacionamentos saudáveis. Perdão. Eu e você podemos vencer o medo que nos aterroriza por causa das incertezas do amanhã. Teremos emprego? Teremos um casamento? Teremos filhos obedientes ao Senhor? Eu e você podemos vencer os medos, as incertezas. Será que eu vou me formar e conseguir um emprego? Será que alguém vai me amar e eu terei um relacionamento? Qualquer coisa que nos atemorize por causa das incertezas. Todas essas coisas, irmãos, nós podemos superá-las e vencê-las porque o poder de Deus opera em nós. Porque nós nos identificamos com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Então nós podemos ter a nossa vontade e os nossos pensamentos dedicados totalmente a Ele. Então o que nós precisamos? Mudarmos a nossa perspectiva de como nós vemos as coisas nesse mundo e nos deixarmos ser orientados pela realidade espiritual de quem Jesus é na nossa vida diária. Não pela sabedoria do fulano, do ciclano, não pelo livro tal, não pelo que eu vi nas redes sociais, ou não pelo que eu acho que vai funcionar agora e eu vou conseguir fazer o que eu sempre sonhei. Não, mas pela sabedoria que vem de Deus. Então Paulo diz para nós buscarmos as coisas espirituais. Mas ele também diz para nós não só buscarmos elas, mas para pensarmos nelas. Pensar nas coisas lá do alto. Irmãos, pensar nas coisas lá do alto é o que realmente importa. O nosso problema é que nós pensamos sempre no aqui e no agora. Nós somos uma geração extremamente consumista. Nós somos uma geração extremamente ansiosa. Por quê? Porque nós pensamos no aqui e no agora. Porque se nós não tivermos o que nós queremos agora, então o nosso coração fica frustrado e nós ficamos completamente perturbados no nosso íntimo. Paulo diz que a solução para os nossos problemas de ansiedade é pensar nas coisas celestiais. É mudarmos a perspectiva com que nós pensamos a realidade. É não olhar para esse mundo e desejar isso ou aquilo, e quando nós não obtemos isso ou aquilo, ficarmos frustrados. Mas é olharmos para as coisas celestiais, para as coisas lá do alto, como Paulo diz, e discernirmos as coisas espiritualmente, e então buscarmos a Deus. Porque pensar lá no alto significa viver com a cabeça cheia dos céus. Mas não com a cabeça tão cheia dos céus que nós nos esquecemos aqui da terra, do aqui e agora.
da nossa família, do nosso trabalho, da igreja, dos perdidos. Pelo contrário, Paulo está dizendo que nós pensarmos nas coisas lá do alto não vai nos fazer nos esquecermos daqui. Não vai fazer ignorarmos o aqui e agora. Não, na verdade vai moldar a forma como eu e você agimos aqui e agora. Pensar nas coisas do alto muda completamente a nossa perspectiva em relação ao mundo e à realidade na qual nós nos encontramos. Irmãos, pensar nas coisas lá do alto nos ajuda a discernir quem Deus é, mais uma vez, e quem nós somos em Cristo. Sabe qual é o nosso problema? Quando nós nos pegamos não entendendo quem nós somos, ou quando nós fazemos tais e tais coisas e não entendemos por que fazemos assim, nos frustramos, é porque nós não discernimos, se nós estamos em Jesus, quem nós somos agora em Jesus. Nós ainda vivemos escravizados pelos padrões do mundo. Nós ainda pensamos de acordo com o mundo. A nossa perspectiva ainda é a do mundo. Nós não permitimos que Deus venha e transforme a nossa perspectiva. Então nós passamos a buscar as coisas celestiais e a pensar nas realidades espirituais. E termos a nossa vida moldada e o nosso pensamento transformado aqui e agora. Irmãos, onde nós colocamos o nosso coração? Onde você coloca o seu coração, ou seja, o seu pensamento e o seu desejo, é onde está o seu tesouro. É aquilo que você mais quer. É por isso que Jesus diz em Mateus 6, 19 a 21, não acumulem tesouros sobre a terra, onde traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Veja, Paulo está bebendo dessa passagem aqui, está com a mente dele cheia dessa passagem. Se nós pensarmos as coisas lá do alto, se nós buscarmos as coisas lá do alto, as realidades espirituais, é onde o nosso coração vai estar. É onde o nosso tesouro vai estar. E essas realidades transformarão a nossa vida. E nós agiremos aqui de forma distinta e diferente. Irmãos, a solução para os nossos problemas nesse mundo não se encontra no mundo, mas se encontra em Jesus. A solução para o nosso coração, para o problema que eu e você temos no nosso coração, não se encontra em estratégia A ou estratégia B, em método C ou D, mas no Evangelho de Jesus Cristo. Porque se nós vivemos com a nossa mente e o nosso coração focados nas realidades espirituais, nós vamos tomar nossas decisões, nós vamos fazer as nossas escolhas, nós vamos viver de forma a agradar a Deus, porque nós vamos pensar a partir da perspectiva da eternidade, e não do aqui e do agora. E tudo isso é possível porque nós morremos e ressuscitamos com Jesus. Eu e você precisamos, então, colocar a mente de Cristo em nós, mudar a perspectiva, compreender as coisas a partir da perspectiva de Deus e sempre buscar fazer o que agrada a Deus. Um outro exemplo, talvez, para nos ajudar a compreender isso. Imagine que você enxerga perfeitamente, não como eu, que já preciso usar óculos. Você enxerga perfeitamente, mas de repente a sua visão começa a sumir, a desaparecer, e você não sabe o que está acontecendo. Você está chegando completamente equivocado, você está batendo nas coisas, você está dirigindo mal. Não que você não dirigisse mal antes já, mas você está dirigindo mal, você não enxerga nada, você toma uma decisão, eu vou ao médico. E o médico, obviamente, receita óculos, você está enxergando mal, você precisa colocar óculos. Mas você estava tão acostumado com aquela situação de enxergar daquela forma, borrada e indefinida, que quando você vai e compra os seus óculos e os pega e os coloca, você começa a enxergar as coisas de uma nova perspectiva. As coisas agora têm cores mais vibrantes, o rosto das pessoas agora não é completamente indiferente, mas você consegue identificar o rosto das pessoas, você consegue ver cores novas, você consegue discernir as coisas. Então, o que eu e você, irmãos, precisamos é exatamente isso. Colocar os óculos do Evangelho. O que eu e você precisamos é mudar a nossa mente. Colocando os óculos do Evangelho e enxergando a partir da perspectiva de Deus.
Como Asaf no Antigo Testamento, quando Deus agiu na vida dele, ele mudou a perspectiva e começou a ver as coisas a partir da perspectiva de Deus. Ou Pedro, quando recebeu o poder do Espírito nele no dia de Pentecostes, começou a discernir as coisas a partir da perspectiva de Deus. E de covarde se tornou alguém extremamente corajoso e ousado por Cristo. O que eu e você precisamos é de uma nova visão do mundo e das realidades espirituais. De uma visão capacitada por Cristo, para que então a nossa vontade e os nossos pensamentos sejam dedicados totalmente a Ele. Precisamos de uma nova visão, e essa nova visão se manifesta mais plenamente quando nós colocamos os óculos do Evangelho e começamos a ver as coisas a partir da perspectiva de Deus, do ponto de vista de Deus. E é ver as coisas a partir do ponto de vista de Deus que transforma a forma como vemos as coisas e como vivemos esse mundo quebrado e caído por causa do pecado. Porque o mundo vai continuar quebrado e caído. As situações vão continuar terríveis. As pessoas vão continuar nos ferindo, pecando contra nós. O nosso coração, ainda que já tenhamos essa nova natureza fervilhando dentro de nós, ele ainda é corrupto, ele ainda pende para o pecado. Por mais que o domínio do pecado e o poder do pecado não estejam mais sobre nós, eu e você ainda vivemos em um mundo quebrado e caído. Mas quando nós colocamos os óculos do Evangelho, nós veremos as coisas de uma nova perspectiva e nós vamos agir de uma nova perspectiva para a glória de Deus e para o nosso bem eterno. Porque o nosso pensamento e a nossa vontade estão nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Então aquele pecado que constantemente nos assedia, nós podemos vencê-lo, porque nós vamos começar a ver as coisas de uma nova perspectiva. Quando as pessoas nos ferem, nós não precisamos responder com ira e amargura, nós podemos responder de uma nova forma, porque estamos recebendo uma nova visão de Deus e o nosso coração está sendo transformado para a glória de Deus e para o nosso bem. Eu e você precisamos usar os óculos do Evangelho e não pensar no aqui e no agora, nas coisas desse mundo, mas nas coisas eternas, nas realidades espirituais. Isso me leva ao meu segundo e último ponto nessa manhã. Então, o meu segundo ponto principal é que, mesmo vivendo nesse mundo quebrado e caído pelo pecado, nós não temos motivos para desanimar, porque a obra de Deus em nós ainda não está concluída, e a nossa realidade futura está oculta em Cristo. É isso que Paulo nos diz nos versículos 3 e 4. Esses versículos falam da realidade da nova vida que temos em Jesus. Eles falam que se nós morremos com Cristo, então a nossa vida também está oculta em Cristo. Isso quer dizer que eu e você, irmãos, já somos novas criaturas. Mesmo apesar de vivermos em um mundo quebrado, caído pelo pecado, mesmo de ainda pecarmos, eu e você já somos novas criaturas. Sim, se você acredita em Jesus como teu Senhor e Salvador, você já nasceu de novo pelo poder de Deus operando em você. Sabe por quê? Porque ninguém pode ir até Jesus se Deus não o trouxer. É isso que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 44. Ninguém pode vir até mim se o Pai não o enviar. Então, se você está indo até Jesus, se você ouve o Evangelho, você já nasceu de novo, você já é uma nova criatura, porque Deus está agindo em você. Acontece, irmãos, que nós ainda não estamos na nova criação. Nós já somos nova criatura, mas ainda não estamos na nova criação. Eu e você somos uma obra em progresso. Eu e você somos uma casa que ainda não está pronta para moradia, está sendo construída. E todos sabem que construir uma casa demanda recursos, tempo e esforço. E eu e você somos exatamente isso, uma obra em progresso. Porque ainda que já sejamos novas criaturas, filhos e filhas de Deus, cheios da plenitude de Deus que temos disponível em Jesus, ainda não estamos completos. Ainda faltam as aberturas, ainda falta o telhado, ainda faltam partes para a casa ficar completa e completamente habitável. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nós seremos verdadeiramente não está ali na esquina, não está no dia de amanhã, está guardado em Jesus, em Deus. É por isso que o apóstolo João diz, na sua primeira epístola,
no capítulo 13, no versículo 2, o seguinte, na linguagem do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus. Vejam, somos filhos de Deus. Ele já agiu em nós e nos dá uma nova natureza. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vejam, eu e você já somos nova criatura. Mas eu e você não somos ainda o que haveremos de ser. Eu e você ainda não somos uma obra completa. Estamos em progresso. E a boa notícia, irmãos, é aquilo que nós seremos. Nós ainda não sabemos dizer. Mas a boa notícia é que, independente do que nós seremos em Cristo, o que nós seremos está oculto em um lugar extremamente seguro. Está oculto em Cristo, em Deus, nos lugares celestiais. Isso quer dizer o quê? Que a nossa herança, da qual Paulo fala, caso vocês se lembrem, do versículo 12 do primeiro capítulo, a nossa herança dos santos na luz, está com aquele que detém todo o poder, que criou o universo inteiro, que encarnou para morrer em nosso lugar, mas que a morte não o pôde deter, que ressuscitou e ascendeu aos céus, está agora sentado à direita de Deus e governa sobre tudo e sobre todos. A nossa nova vida, aquilo que haveremos de ser, está com Ele. E nada nem ninguém pode tomar isso da mão dEle. Então eu e você não precisamos desanimar quando olhamos para a nossa realidade agora, para esse mundo quebrado e caído. Nós não precisamos, porque nós temos a promessa dEle, de que Ele, que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Jesus. Nós somos uma casa em construção. E aquele que começou a obra, ele vai completá-la. Ele tem todos os recursos, ele tem toda a sabedoria, ele tem toda a expertise. Ele vai completar a obra em nós. Então eu e você podemos descansar seguros. Porque o tempo que nós vivemos aqui e agora, com os nossos afazeres diários e cansativos, de criação de filhos, de cuidar das coisas do lar, de trabalhar, de resolver problemas e de problemas que nos afligem, eu e você podemos descansar seguros. Porque o tempo que nós vivemos aqui e agora serve como transformação, à medida que nós avançamos para a revelação daquilo que nós seremos verdadeiramente no último dia. Não é à toa que nós usamos na linguagem cristã a ideia de progresso e santificação. Nós estamos sempre cada vez sendo transformados cada vez mais à semelhança de Jesus. Mas nós só seremos aquilo que realmente seremos. Só teremos a obra de Deus concluída em nós, no dia da revelação de Jesus. Mas o aqui e o agora serve como um tempo de Deus para nos aproximarmos dEle e para Ele nos mostrar que Ele está mantendo seguro o nosso tesouro nele. Irmãos, como Paulo diz em 1:5, temos uma esperança que está guardada para nós nos céus. Um tesouro. Nós temos uma esperança guardada em Deus e ninguém, nada pode nos tirar. Isso quer dizer o quê? Que a nossa completa santificação está garantida. Não pela nossa própria força, pela nossa própria sabedoria, porque iremos perseverar, porque somos melhores do que outros. Não! Mas porque Cristo está agora assentado à direita de Deus no céu. E esse mesmo Jesus virá um dia em glória. E quando Ele se manifestar, a nossa vida que está oculta agora será então revelada. Nós que estamos agora ocultos, seremos revelados com Ele e seremos semelhantes a Ele. Ou seja, completamente santificados, transformados à imagem do Filho de Deus, o Senhor da criação e o nosso Redentor. Certa vez um teólogo muito famoso, chamado F.F. Bruce, disse o seguinte: a santificação é a conformidade progressiva à imagem de Cristo aqui e agora. E é isso que Ele está fazendo na nossa vida. Aqui e agora, nos transformando à imagem dEle. É por isso que nós temos que ter uma perspectiva totalmente nova, deixar as realidades espirituais governarem o nosso pensamento e conduzirem a nossa vontade. F.F. Bruce continua: a glória é a conformidade perfeita à imagem de Cristo naquele dia. Irmãos, isso quer dizer o quê? Que o fim do nosso caminho não é o túmulo coberto de lágrimas dos nossos parentes e o esquecimento.
em alguns anos, mas o hino triunfal da ressurreição no último dia, quando nós o veremos. A nossa jornada não terminará com um corpo surrado e abatido pela doença, enrugado pelo peso dos anos e coberto de pó na sepultura. Não, mas eu e você receberemos um corpo de glória semelhante ao de Cristo. E naquele dia, o nosso choro cessará, as nossas lágrimas serão enxugadas, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque Ele virá e fará novas todas as coisas e nos tornará semelhante a Ele. E nós podemos ter certeza disso, porque Ele está guardando aquilo que haveremos de ser. Mas eu sei, contudo, porém, todavia, que essa não é a realidade que nós experimentamos hoje. Agora eu e você passamos por muitas provações e lutas, por muitas dificuldades. Os poderes das trevas, ainda que derrotados e dominados, lutam sim constantemente contra nós, para nos fazer tropeçar e cair a todo custo. Eu e você ainda temos que enfrentar a doença. Eu e você ainda temos que enfrentar a tristeza, o luto, a depressão, o medo, todas as coisas que nos afligem. E se não bastasse as coisas externas, ainda temos que lidar com um coração corrupto. E o bem que nós queremos, nós não fazemos. Mas o mal que nós não desejamos, nós fazemos na nossa vida. Essa é a nossa realidade presente. Mas a boa notícia do Evangelho, meus irmãos, é que essa não é a nossa vida. Nós somos uma nova criatura em Jesus. E Paulo diz que Cristo, então, é a nossa vida. Se nós morremos com Ele, Cristo se torna a nossa vida. Isso quer dizer que tudo que é de Cristo é também nosso pela fé. Eu sei que nós não somos neopentecostais e nós não gostamos de usar a linguagem de somos vitoriosos e de que podemos e que decretamos e que falimos o diabo e sei lá o que mais. Não! Mas eu e você temos que entender as realidades espirituais. Tudo o que pertence a Cristo, toda a vitória de Cristo é também nossa. E que isso quer dizer que com Cristo eu e você também somos vitoriosos sobre todos os poderes das trevas, sobre toda a artimanha demoníaca contra nós. Eu e você já reinamos com Cristo nas realidades espirituais. Eu e você já estamos assentados com Cristo nas realidades espirituais. É por isso que Paulo pode dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, que tudo é de vocês, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. E se nós somos de Cristo, e tudo é de Cristo, tudo é nosso. Eu e você podemos vencer. Eu e você somos vitoriosos em Jesus, sobre as trevas do mundo, sobre o pecado do nosso coração também. E é por isso que nós não precisamos viver frustrados e abatidos. Desanimados, porque ainda não somos o que fomos criados para ser. Não precisamos viver como órfãos na sarjeta, mas que possuem uma grande herança que não sabem. Então eles vivem como órfãos, mendigando, desesperados. Não, eu e você somos filhos e filhas de Deus. Por mais que aquilo que nós seremos esteja oculto, nós já sabemos a nossa herança. Nós já sabemos a nossa realidade. Então nós podemos viver de acordo com a herança de Deus para nós. Vitoriosos sobre o pecado, vitoriosos sobre o mundo. Então eu e você não precisamos nos abater, porque vivemos em um mundo quebrado e caído. Em Jesus nós temos a vitória. Somos filhos e filhas de Deus. Irmãos, são essas as promessas de Deus para nós. E essas promessas e a certeza de que a nossa vida está em Cristo é o que nos capacita a ter a nossa mente focada nas coisas espirituais. Não pense que você é mais sábio, mais inteligente, mais capacitado do que qualquer outro. Não. Você só pode ter a sua mente focada nas coisas espirituais por causa de Cristo agindo em você, por causa da morte e ressurreição de Cristo em seu favor e por causa da fé que você deposita nele. Então, a semelhança dele em sua morte e ressurreição, você pode agora ter a sua mente focada nas coisas de Cristo, nas realidades espirituais. Agora, o que nós precisamos fazer é nos perguntar se a nossa vida tem sido de fato assim. Nós focamos os nossos pensamentos e a nossa vontade nas coisas espirituais, nas coisas de Cristo, ou nós vivemos para o aqui e o agora somente?
Nós precisamos nos perguntar, irmãos, se nós temos uma mentalidade que reflete a nossa nova identidade em Cristo. Você vive com uma mentalidade que reflete a sua nova identidade em Cristo? Ou você vive como todo e qualquer outro ser humano caído que não tem Cristo? Com linguagem obscena, com pensamentos que não agradam a Deus? Sabe que todas aquelas coisas que nós queremos mudar na nossa vida, a boa notícia do Evangelho é que nós podemos por causa do poder de Deus operando em nós. Mas elas só serão realmente transformadas quando nós mudarmos a perspectiva com a qual nós olhamos as coisas. Deixarmos as realidades espirituais de Cristo e Deus transformar a nossa mente, a nossa vontade. Usarmos os óculos do Evangelho. Somente assim nós entenderemos, irmãos, que criar regras, que é legalismo, que buscar experiências espirituais, que é o misticismo, e nos privarmos de muitas coisas para nos tornarmos espirituais, que é o ascetismo, não funcionam. E que essas são as técnicas dos falsos mestres, e elas não funcionam para produzir uma mudança de mentalidade em nós. Nós temos que morrer com Cristo e sermos ressuscitados com Ele. Então, sim, seremos transformados. Sim, poderemos vencer, porque já estamos reinando com Cristo. O que eu e você precisamos aprender é a viver com uma nova perspectiva, enquanto nós esperamos o cumprimento das promessas de Deus e a manifestação da glória de Deus em nós. Precisamos viver com uma nova perspectiva no aqui e no agora. Você precisa de uma nova perspectiva em relação ao seu trabalho. Você tem um trabalho apenas para desfrutar dos recursos, ou você tem um trabalho para usar os recursos como bons mordomos do que Deus deu a você e glorificar a Deus com seus recursos e com seu tempo? O seu casamento. Qual é a perspectiva para a qual você olha para o seu casamento? Para ter prazer e me tornar feliz? Ou para ser um instrumento de Deus para a minha santificação e para a minha felicidade, não só aqui, mas eterna? Irmãos, nós precisamos de uma nova perspectiva para todas as coisas que nós fazemos, enquanto vivemos aqui e agora, aguardando o cumprimento das promessas de Deus e a manifestação do seu poder em nós. Eu e você precisamos perguntar constantemente, o que guia os meus passos? Por que eu faço essas coisas? O que controla a minha existência? O prazer momentâneo? O objetivo de conquistar coisas? Ou as realidades espirituais? Qual é o meu ponto de referência? Qual bússola eu estou usando? Para qual norte eu estou apontando? Para o norte das realidades espirituais ou para o norte do aqui e do agora, da satisfação momentânea, do prazer momentâneo que nós estamos tão acostumados enquanto sociedade moderna? O que nos direciona, as coisas celestiais ou as desse mundo? Será que eu estou tão envolvido com as coisas dessa vida? Mesmo as coisas legítimas, como casamento, trabalho, estudo, criação de filhos, nomeie, e ela é justa e boa e agradável diante de Deus. Mas será que eu vivo tão preocupado com isso, no aqui e no agora, a ponto de Cristo se tornar uma nota de rodapé no livro da minha vida? E que lá no final diz, e aos domingos ele ia à igreja. Ou aos domingos ela ia à igreja. Irmãos, Jesus só aparece aos domingos na nossa realidade? Ou ele conta em cada segundo, em cada minuto, em cada hora, em cada dia da nossa existência? Que nós possamos, irmãos, para encerrarmos, como pessoas que de fato morreram e foram ressuscitadas com Cristo pela fé, a vivermos com uma nova perspectiva, uma perspectiva que vem do alto, a buscarmos então as realidades espirituais e a pensarmos nas coisas do reino de Deus e deixar essas coisas moldar, transformar, mudar completamente como vivemos aqui e agora, enquanto esperamos o cumprimento das promessas de Deus e a manifestação do seu poder em nós, nos transformando à semelhança dele. Por isso eu e você, por causa da morte de Cristo, podemos ser capacitados sim a termos a nossa vontade transformada e os nossos pensamentos elevados para o alto. E eu e você não precisamos ficar frustrados e desanimados com esse mundo quebrado e caído, ou com o nosso coração ainda corrupto. Eu e você,
ainda não somos o que haveremos de ser. Eu e você somos uma obra em progresso, mas Ele há de completá-la. Amém? E Ele é fiel. Vamos orar?